Ministra Carmen Lúcia se reúne com o ministro da Segurança Pública no segundo dia na presidência da República. O chamado BNMP 2.0 foi desenvolvido pelo Conselho Nacional de Justiça e faz um mapeamento inédito da população carcerária brasileira. Tiro o sustento da minha família e consigo, hoje pagar minhas contas e ter uma renda bacana dentro da propriedade. A lei prevê a possibilidade de fiscalização pelos agentes que atuam, principalmente os representantes de partido e de coligações. Olá, boa tarde. A agenda da presidente da República em exercício, a ministra Carmen Lúcia, prevê uma série de compromissos para hoje. Quem acompanha e tem os detalhes é o repórter Gabriel Ciafrei. Uma agenda movimentada de muito trabalho, né, Gabriel? Boa tarde para você. Oi, Rafaela, boa tarde para você, boa tarde a todos. Isso mesmo, uma agenda bastante movimentada com o governador da Paraíba, Ricardo Vieira Coutinho. Também estavam lá o procurador-geral do Estado e o secretário de Planejamento, Orçamento e Gestão. Outra audiência de destaque foi com o ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann. A partir das 2 horas da tarde, a ministra deve iniciar, então, outras 4 audiências. A primeira, como eu disse, a partir das 2 horas. O ministro dos Direitos Humanos, Gustavo Rocha, também deve se encontrar com a ministra Carmen Lúcia, que está na presidência, porque o presidente Michel Temer está em viagem ao México e depois segue para a África do Sul. A previsão é que ele retorne aqui para o Brasil na sexta-feira. Rafaela. Obrigado pelas informações, Gabriel. E o Banco Nacional de Monitoramento de Prisões já tem dados de todos os 2.628 presos que estão sob a responsabilidade da Justiça Federal. O chamado BNMP 2.0 foi desenvolvido pelo Conselho Nacional de Justiça e faz um mapeamento inédito da população carcerária brasileira a partir de informações do Poder Judiciário. Os presos da Justiça Federal representam uma minoria da população carcerária brasileira. Os tribunais regionais federais das 5 regiões incluíram 2.628 detentos, 2.438 são homens e 190 mulheres. Já os presos da alçada da Justiça Estadual somam 551 mil, de acordo com estatísticas do BNMP atualizadas hoje. 22 estados e o Distrito Federal já fecharam o levantamento. Minas Gerais, São Paulo e Paraná estão em fase de implantação e o Rio Grande do Sul ainda não começou a alimentar o sistema. E agora, eleições 2018. Candidatos escolhidos em convenção partidária têm assegurado o direito de resposta, assim como o partido ou a coligação. E uma informação difamatória pode ser contestada por quem se sentir prejudicado. Em ano eleitoral, a resposta da própria Justiça também é rápida para casos desse tipo. Qualquer ação envolvendo o direito de resposta vai ser julgada em 72 horas, a partir do momento em que for protocolada. E entre 15 de agosto e 19 de dezembro, esse prazo fica mais acirrado, porque passam a contar sábados, domingos e feriados. Primeiro, a petição é enviada à Justiça Eleitoral de forma eletrônica. Depois, a parte tem 24 horas para a defesa. E o Ministério Público Eleitoral também tem 24 horas para emitir um parecer. E, por fim, o juiz tem que decidir sobre a solicitação do direito de resposta. Tudo isso em, no máximo, 3 dias. Essa decisão é tomada por juízes auxiliares designados por cada corte eleitoral. No Tribunal Superior Eleitoral são os ministros Og Fernandes, Sérgio Banhos e Carlos Orbá. Caso haja recurso, o caso é apreciado pelo plenário. A lei das eleições também determina preferência na tramitação de representações relacionadas à propaganda eleitoral irregular em rádio, televisão e internet. A Delegacia de Homicídios do Rio de Janeiro prendeu hoje pela manhã um ex-policial militar acusado de ser um dos ocupantes do carro em que estavam os assassinos da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. O mandado de prisão de Alain de Moraes Nogueira, conhecido como Cachorro Louco, foi expedido por causa de outros 2 homicídios. Além dele, também foi preso o ex-bombeiro Luiz Cláudio Ferreira Barbosa. Os 2 são suspeitos de integrar a quadrilha de milicianos chefiada pelo ex-PM Orlando da Curicica, que já está preso no Rio Grande do Norte.
E a Justiça decide que exercer função de flanelinha sem registro nos órgãos competentes não configura contravenção penal. A presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministra Laurita Vaz, acolheu liminar para suspender a condenação à pena de 1 mês e 15 dias aplicada contra um guardador de carros que trabalhava sem autorização na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. De acordo com o Ministério Público, em um dos casos, ele chegou a cobrar R$20 para vigiar um veículo e discutiu com uma pessoa que discordou do valor cobrado. Na condenação foi destacado que não seria válido o argumento de atipicidade da conduta, já que ele exercia atividade sem observar as condições estabelecidas na legislação. Ainda foi destacado que a quantia abusiva cobrada e a insegurança social provocada pelo réu não poderiam ser consideradas insignificantes. No STJ, ao acolher a liminar, a ministra Laurita Vaz destacou que há entendimentos do próprio STJ e também do Supremo Tribunal Federal no sentido de que é atípica a conduta de exercer a função de guardador de carros sem o registro nos órgãos competentes, ainda que essa exigência esteja prevista em lei, pois não caracteriza atividade econômica especializada. O mérito do habeas corpus ainda vai ser analisado pela 6ª turma. Cumprindo 34 mandados judiciais, a Polícia Federal faz operação em 8 cidades da Bahia no combate ao desvio de dinheiro público destinado à infraestrutura da cidade de Maikinique entre os anos de 2012 e 2017. Além dos serviços não executados ou parcialmente feitos, a investigação aponta que 4 empresas faziam revezamento nas licitações. Segundo a Polícia Federal, o desvio ultrapassa R$1,5 milhão. O Supremo Tribunal Federal mantém decisão que permite a continuidade de leilão de distribuidoras da Eletrobras. Vamos conversar agora ao vivo com a repórter Evne Araújo, que tem mais informações sobre esse caso, né, Evne? Boa tarde. Oi, Rafaela, boa tarde. Olha, a presidente do Supremo, ministra Carmen Lúcia, negou liminar a Associação dos Empregados da Eletrobras. A ação pretendia suspender a continuidade do leilão de privatização da distribuidora de energia. No entendimento da ministra, esse prosseguimento ele não afeta a decisão do ministro Ricardo Lewandowski, que prevê que vendas de estatais precisam ser autorizadas pelo Poder Legislativo, que era um argumento da reclamante. A concorrência pública da Eletrobras no Piauí está marcada para esta quinta-feira. Rafaela. Obrigada, Evne. E ainda nesta edição do Jornal da Justiça, lei que trata da Política Nacional da Agricultura Familiar completa 12 anos. Tiro o sustento da minha família e consigo, hoje pagar minhas contas e ter uma renda bacana dentro da propriedade. A lei que trata da Política Nacional da Agricultura Familiar completa hoje 12 anos. Uma atividade cada vez mais importante para o país, responsável por 70% dos alimentos que formam a cesta básica. Este é o assentamento 15 de agosto, na área rural de São Sebastião, a pouco mais de 22 quilômetros de Brasília. Aqui, 54 famílias trabalham com a agricultura familiar. Uma delas é a do Jorge. Começamos a produção aqui em dezembro já de 2014. E tiro o sustento da minha família e consigo hoje pagar minhas contas e ter uma renda bacana dentro da propriedade. Entre dificuldades e incentivos, o Jorge pensa em expandir a produção em breve. Afinal de contas, são mais 4 hectares disponíveis para a produção. Agora, lá no início, em 2014, os produtores dessa região de São Sebastião, no Distrito Federal, já tinham um pensamento: fazer o cultivo 100% orgânico. O que isso significa é que nessa área e nas demais são proibidos agrotóxico ou qualquer outro tipo de defensivo agrícola. Já são 10 variedades de frutas e verduras plantadas na área de 5 hectares. 2 funcionários foram contratados para auxiliar no plantio e cultivo. Daqui a produção segue para a Associação de Produtores, hoje com 30 associados. Grande parte da produção é repassada para escolas públicas e outros programas governamentais. O restante é vendido na feira da cidade. A gente está conseguindo crescer, a gente está conseguindo abrir mercado e o fato do Estado comprar o nosso produto, isso faz com que as famílias, motiva as famílias e incentiva as famílias. Em 2006, a Lei 11.326 traçou a Política Nacional de Agricultura Familiar.
estabeleceu parâmetros para o apoio às famílias e possibilitou acesso a crédito para o setor, seguro agrícola e assistência técnica. Para o coordenador-geral da CONTRAF, a lei representa um marco, mas ainda é necessário ter menos burocracia e acesso amplo aos incentivos criados pela lei. Mesmo que nós tenhamos tido avanços significativos nas políticas públicas, ainda assim, hoje, o público de agricultores familiares que consegue acessar as políticas públicas de crédito, de comercialização, de habitação, e de assistência técnica são aqueles agricultores familiares mais consolidados. Os mais pobres, os mais periféricos e aqueles que mais precisam de incentivo, infelizmente, ainda estão fora das principais políticas públicas. E o governo da Bahia tem até dezembro de 2024 para quitar os pagamentos de precatórios, que somam mais de 350 milhões de reais. Processos antigos de pessoas idosas ou com doenças graves terão prioridade. Uma audiência pública envolvendo 1.260 precatórios do governo do estado da Bahia foi realizada no auditório do TRT5 de Nazaré, a fim de esclarecer e divulgar como será feita a divisão do plano de pagamentos. O valor será dividido em duas partes. Uma vai para a quitação da fila de ordem cronológica, ou seja, conforme a entrada do processo mais antigo para o mais atual. Dentro deste grupo, existe ainda a lista de preferências legais, que segue a seguinte ordem: pessoas com doenças graves, maiores de 80 anos, maiores de 60 anos e deficientes físicos. A outra metade vai para as pessoas que desejam fazer acordo. Aí o pagamento será feito com deságio de 40% e vão receber o valor em um período menor que o previsto. A data limite para a quitação dos precatórios é até dezembro de 2024. A audiência ainda foi transmitida em tempo real através do canal no YouTube TRT5. O sentido disso é essa aproximação do tribunal, dividir com a sociedade os problemas que temos e as soluções. E, eventualmente, desse encontro entre nós, como agentes públicos, com o jurisdicionado, possamos também encontrar caminhos que apontem para a resolução dessas questões que enfrentamos no nosso dia a dia. Julgamento simbólico em Alagoas modifica um resultado 383 anos depois. Condenado como traidor da pátria, Domingos Fernandes Calabar foi absolvido por um júri formado por juízes e historiadores. Domingos Fernandes Calabar é inocente. Esse foi o desfecho da história de uma das personagens mais polêmicas do país, decidido durante um julgamento histórico que movimentou a comarca de Porto Calvo, no interior de Alagoas. O ato marca os 383 anos da morte do porto-calvense, que foi enforcado acusado de traição. O colendo Conselho de Sentença, ora constituído, entendeu que Domingos Fernandes Calabar passou para o outro lado não como traidor, mas como patriota, entendendo os holandeses procuravam implantar a liberdade no Brasil, enquanto os portugueses e espanhóis tinham interesse em escravizar o nosso povo. De acordo com alguns registros históricos, Calabar teria traído a pátria que era dominada por Portugal, ao se unir ao exército holandês durante sua invasão. Em outras bibliografias, Calabar é tido como um herói, por ter tido à época a visão de que a Holanda era o melhor para o Brasil. Calabar era mameluco, filho de Índia com português. E sofria grandes resistências por ser nativo, um intelectual para a época, porque foi educado pelos jesuítas. Isso tudo fez com que Calabar passasse para o lado holandês, em virtude de que lá ele teve um tratamento de dignidade humana. Responsável pela acusação, Geraldo Magela tentou convencer o júri a condenar Calabar. A minha cidade, Porto Calvo, construiu o mito de que ele é um herói, quando a história escrita na época, e todos são unânimes em afirmar isso, de que ele foi um traidor. O júri simbólico teve o mesmo rito de um julgamento popular convencional, com alegações de acusação e de defesa, e presidindo a sessão o juiz Ney Alcântara. É um ato simbólico que busca reverter uma situação que é de um herói de Portugal ser considerado um traidor nacional. Eu acho que o objetivo foi alcançado
Eu aprendi muito com o corpo de jurados, historiadores, que cada um deu sua versão. Aprendi muito com a defesa e com a acusação. A diferença se deu no voto aberto e comentado do corpo de jurados, formado por 15 especialistas em História e Direito, que por maioria de votos absolveram Calabar. Apenas o cônsul honorário de Portugal em Alagoas, Edgar Barbosa, optou pela abstenção. Portugal está em festa com esse resgate histórico e com essa possibilidade de mostrar ao Brasil e ao mundo que nós temos valorosos guerreiros. O ato em si, ele tem esse simbolismo do julgamento, da absolvição do Calabar, mas sobretudo de jogar luzes numa discussão da história de Alagoas e da história do Brasil. Um documentário e um livro devem ser produzidos com a história de luta e bravura de Domingos Calabar. Eu espero e desejo que o protagonista desse acontecimento seja o conhecimento. E no próximo bloco do Jornal da Justiça, no quadro Vem pra Urna, a diferença entre apuração e totalização dos votos. A lei prevê a possibilidade de fiscalização pelos agentes que atuam, principalmente os representantes de partido e de coligações. Uma empresa de ônibus vai ter que indenizar um passageiro que sofreu homofobia durante uma viagem no Distrito Federal. Os ataques verbais foram gravados pela própria vítima. Parecia só mais um dia no transporte público do Distrito Federal. Mas quando Maurício entrou no ônibus, vivenciou uma situação completamente diferente do que estava acostumado no dia a dia. Quando eu entrei dentro do ônibus, eu já percebi que eles começaram a ironizar a minha presença. Eles começaram a sorrir de forma de piadinhas um com o outro. Foi quando eu percebi que era justamente porque eu era LGBT. Foi quando o cobrador de ônibus usou o tom bem preconceituoso e discriminatório contra mim. Mesmo assustado e com medo, ele fez esta gravação com o celular. No vídeo, funcionários falam sobre os homossexuais. O caso foi em 2015. Maurício procurou a delegacia para registrar a ocorrência. Injúria é crime. Fatos são provados, são encaminhados ao Poder Judiciário para que haja um julgamento, além da punição penal, né, se o crime tiver demonstrado, ainda há o aspecto civil, né, de indenização, como foi o caso muito bem imposto. O estudante ainda processou a empresa de transporte coletivo pelo constrangimento que viveu. Ela, segundo a Justiça, é responsável pelo serviço prestado e pela conduta dos funcionários. A empresa de ônibus fez um acordo para indenizar a vítima. Além de ser responsabilizada com pagamento de danos morais, ela também vai ter que promover ações de conscientização e respeito às causas LGBT. Para o Maurício, mais do que ter o direito reconhecido, a situação também ensinou outras lições. Deu mais força para que eu pudesse seguir em frente, né? Em nota, a Aviação URB diz que faz campanhas internas em defesa das minorias e que repudia qualquer conduta preconceituosa dentro dos ônibus. Para falar mais sobre o assunto, eu recebo agora aqui no estúdio a advogada Renata Cisney. Renata, obrigada mais uma vez pela participação. Boa tarde. Eu que agradeço. Boa tarde, espero poder contribuir com o assunto. Sempre, com certeza. Agora nós vimos na reportagem um caso muito dramático do Maurício, né, que infelizmente é a realidade de muitos brasileiros. Agora é bom ressaltar que esse caso específico foi um acordo extrajudicial, né, doutora? Ela passou por dois aspectos. Teve a judicialização e no acordo foi estipulado uma indenização. Eles acordaram um valor para que a parte que sofreu o preconceito fosse indenizada, um valor especificado, e extrajudicialmente eles conversaram e se definiu que a empresa adotaria políticas de conscientização com relação à discriminação. Agora, em relação a esse puxão de orelha na empresa, né, acho que foi até um exemplo para que outras empresas tenham essa postura, né? Claro, é importantíssimo, porque por mais que nós não tenhamos hoje leis que criminalizam essa conduta, nós temos sim um ato
é um fato que é antijurídico. Nós temos a Constituição Federal, que prevê que todos os cidadãos são a igualdade em todas as pessoas, a liberdade de expressão, a ausência de discriminação na nossa sociedade, uma sociedade sem discriminação, seja ela em razão de orientação sexual, sexo, cor, gênero. Então, a gente tem essa previsão na nossa Constituição Federal. Então, as empresas têm que estar atentas, sim, à conduta de seus profissionais, de seus funcionários, e nós também, enquanto cidadãos, na nossa postura diária com relação a todas as pessoas e a diversidade que o nosso Brasil apresenta. Agora, Renata, sem uma legislação, fica complicado atuar contra esse crime. E como é que a pessoa pode ser penalizada sem uma lei federal? Alguns estados têm leis estaduais, não é isso? Nós temos a nossa lei penal, que se utiliza de equiparação, não vai ter uma condenação por discriminação de orientação sexual de gênero, mas pode entrar em outras questões que se equiparam. Por exemplo, nós temos casos de homicídio de pessoas trans pelo fato da sua identidade de gênero, né? Ou até de lesões corporais por uma pessoa ser gay, lésbica. Nós temos ali a previsão no Código Penal de lesão corporal. Nós não temos com relação a como se fosse um agravante por ter sido cometido em razão de uma discriminação. Como nós temos, por exemplo, quando acontece com a pessoa negra, ou uma discriminação em razão de raça, ou do idoso. Hoje nós temos também uma previsão. Então, nós não temos esse agravante. Mas nós não podemos utilizar das leis gerais e também no âmbito administrativo. Nós temos algumas leis estaduais que aí sim prevêem punições administrativas para as empresas que se comete alguma criminalização ou algum preconceito dentro dela. E aí sim, nós temos punições administrativas relacionada à questão de preconceito, seja por orientação sexual, seja por identidade de gênero. Agora, essa impunidade é complicado, né? Porque ainda quando existe alguma sanção, a pessoa pode ser condenada à distribuição de cesta básica ou de algo na esfera administrativa, civil, que não inibe, né? Pelo contrário, a pessoa sente essa liberdade. Olha, não acontece nada comigo, eu vou continuar agindo de preconceito, que é uma coisa da sociedade, né? Rafaela, infelizmente nós temos hoje um cenário muito ruim para o Brasil. Nós temos hoje um número de óbitos gigantesco, nós somos campeões aí, mundialmente com relação a crimes cometidos contra pessoas em razão da sua orientação sexual e sua identidade de gênero. Então, nós temos realmente que rever essa postura e muitas vezes é necessário realmente que tenhamos leis específicas com relação a essa questão para gerar uma conscientização. É claro que nós temos, assim, como aconteceu nesse caso, o simples fato de você produzir, de você promover uma conscientização no âmbito da sua empresa, isso repercute para a sociedade, repercute de uma forma benéfica para toda a sociedade, muitas vezes até melhor do que uma criminalização. Mas em determinados momentos se faz necessário que se tenha ali uma legislação mais dura realmente, ainda mais quando nós temos um quadro como o Brasil apresenta, um cenário de muita violência, pessoas sendo assassinadas simplesmente pela sua orientação sexual e identidade de gênero. É isso que nós vemos hoje, são pessoas amedrontadas em fazerem certas coisas cotidianas, como ir na padaria, como ir frequentar um shopping center, e ter medo de ser assassinada ou ser agredida, seja verbalmente, seja realmente fisicamente, por uma questão de identidade de gênero ou orientação sexual, o que é um absurdo. O Brasil precisa avançar em muito nessa matéria, uma mudança até de comportamento e cultural mesmo no país, né? Doutora Renata, mais uma vez, obrigada pelos esclarecimentos, foi ótimo, infelizmente o tempo é curto, até a próxima, viu? E quando você vai à urna e registra o voto, cumpre assim o papel de cidadão e participa ativamente da escolha dos governantes. Mas e depois? E depois dessa etapa que você vota? Bem, aí entra em cena a Justiça Eleitoral, que apura e totaliza os votos. Mas você sabe qual é a diferença entre apuração e totalização? Os mesários iniciam a urna eletrônica, ela emite a zeresma e a votação começa. 9 horas depois, ninguém mais pode escolher os candidatos. É aí que começa a apuração. Quando a urna eletrônica é encerrada, 5 boletins de urna são impressos. O documento traz várias informações, como o total de votos por partido, por candidato, em branco e o total de comparecimento. O boletim de urna também é armazenado em uma mídia digital. Esse arquivo é transmitido para os tribunais regionais eleitorais
e depois para o Tribunal Superior Eleitoral. Essa parte é chamada de totalização. É aquele processo que todo mundo está acostumado a ver no final da eleição. No momento que se encerra, daí a pouco a mídia começa a anunciar, apurou-se tantos por cento, e vai evoluindo até chegar aos 100% e encerrar a eleição, a totalização, e a partir daí, no caso das eleições proporcionais, passa-se a fazer, ou imediatamente o sistema já faz, a distribuição, inclusive, das vagas, quem se elegeu, quem não se elegeu. A totalização dos boletins de urna pode ser acompanhada pela internet. Além disso, todo o processo de votação é fiscalizado por Ministério Público, Ordem dos Advogados do Brasil e partidos políticos. A lei prevê a possibilidade de fiscalização pelos agentes que atuam, principalmente os representantes de partido e de coligações. E começa já antes da votação, quer dizer, o sistema é auditado, o sistema é aferido pelos partidos, à véspera tem todo um procedimento de conferência da confiabilidade das urnas. No início da votação, também há um procedimento público de conferência por parte dos partidos com a emissão da zerésima, para provar que não tem nenhum voto dentro daquela urna. Durante o dia, a fiscalização. Depois, no final do dia, com o encerramento ou com a apuração e a consequente totalização, também todo esse processo é feito mediante fiscalização desses agentes. O Jornal da Justiça, primeira edição de hoje, fica por aqui. Muito obrigada pela sua audiência. Até amanhã. Olá, este é o Momento Eleitoral da Escola Judiciária Eleitoral do TSE. Hoje converso com Kleber Schumann, analista judiciário do TSE, sobre debates eleitorais. Kleber, então, para começar, qual é o papel do debate eleitoral? O debate eleitoral é um instrumento muito importante para auxiliar o eleitor a definir o seu voto de forma consciente. Quando bem realizado, o debate permite ao eleitorado comparar os candidatos no encontro face a face com seus concorrentes e entrevistadores, muitas vezes jornalistas ou o próprio cidadão. O debate eleitoral é o campo propício para a apresentação e contestação de projetos, propostas, ideias e valores que o candidato deseja imprimir no seu mandato caso seja eleito. Bom, e Kleber, em que contexto se dá um debate eleitoral? É um instrumento utilizado pelas democracias ocidentais. Nos Estados Unidos, começou na década de 60. Já no Brasil, a partir dos anos 80, após a reabertura política. O debate eleitoral ele ocorre nos meses anteriores à eleição e não está condicionado ao registro de candidato, pois pode o pré-candidato também participar de debate eleitoral, sem que isso caracterize propaganda eleitoral antecipada nos termos do artigo 36A da Lei nº 9.504. O debate eleitoral pode tratar de eleição proporcional ou de eleição majoritária, sendo esta última mais comum. Bom, e o debate pode fazer mal para o processo eleitoral? Quando realizado com o propósito de esclarecer o eleitorado quanto ao ideário dos candidatos, o debate eleitoral faz muito bem à democracia. Todavia, quando a discussão descamba para a arena de ofensas pessoais ou divulgação de fake news, mentiras ou promessas vazias, o debate é danoso à democracia, pois, além de confundir o eleitorado, prejudica a imagem da classe política. Ok, Kleber, muito obrigado pelas informações e também por aceitar o convite da Escola Judiciária Eleitoral do TSE. Obrigado.